você veio. Por um minuto pensei que você ia desistir. Eu sou Coraline. Coraline Jones. Foi comigo que você falou. Não Caroline. Coraline. É comum as pessoas errarem. É um prazer conhecê-lo. Como devo chamá-lo? Bom, eu sei que nós trocamos nomes diferentes pela internet, mas teve um motivo pra isso. Eu te disse que coisas estranhas aconteceram comigo e você disse que queria saber o quê. Então eu sugeri que a gente fizesse o encontro pessoalmente, mas preciso que você tenha certeza que quer saber a minha história, porque ela pode ser um pouco perturbadora para algumas pessoas. Eu mesma, se não tivesse vivido, eu não acreditaria. Mas acredite, tudo que eu vivi foi real. Tem certeza? Tá, então eu vou contar a minha história. Tudo começou quando eu, minha mãe e meu pai nos mudamos para uma casa. Na verdade, uma mansão. Uma mansão cor-de-rosa, dá pra acreditar. Eu nem gosto de rosa, eu prefiro azul. O meu cabelo era azul antes de eu pintar de verde. Mas isso não importa. O que importa é que meus pais trabalharam no fundo demais e eu ficava completamente entediada. E lá naquela cidade, bom, naquela casa, aliás, não tinha muito o que fazer. E a vizinhança era um tanto quanto esquisita. Tinha duas mulheres que empalhavam cachorros, dá pra acreditar? Tinha um cara que ele tinha uma pançona e ele ficava falando algumas coisas. E ele tinha uma centena de ratos. Ele treinava ratos. Ou era camundongos. Bom, não importa. O que acontece é que eram uns bichinhos pequenininhos assim, de 4 patinhas, que pareciam uns ratinhos. Era tudo muito esquisito. E tinha um garoto bem esquisito. Todo mundo lá era esquisito. E ele tentava ser meu amigo. Inclusive, ele me deu uma boneca. Uma boneca exatamente igual a mim. E eu poderia dizer que foi aí que tudo começou a dar errado. Os dias se passavam, meus pais continuavam ocupados e eu estava completamente entediada naquela casa. Não tinha nada pra fazer e aquelas plantas que tinham lá, né? Porque eu adoro jardim, adoro flores, adoro essas coisas. E aquelas plantas que tinham lá, bom, não foi muito bom. Eu fiquei com uma coceira na mão insuportável e elas ficaram vermelhas. Não foi bom. E, bom, a minha mãe não deu a mínima pra isso. Pra ser sincero, eu acho que ela nem notou que a minha mão estava daquele jeito. Então, eu resolvi ir pro plano B, que era andar pela minha casa, né? Explorar toda a minha casa. E foi aí que eu encontrei uma porta, uma pequena porta, pequenininha mesmo, que eu tinha que abaixar assim, de 4, pra poder passar pela porta. Até aí tudo bem. Ela tava trancada, então, bom, não tinha perigo, não tinha nada. E como eu queria não ter aberto aquela porta. Mas eu era muito insistente. Ainda sou muito insistente, mas eu melhorei bastante com o passar dos anos. Seja como for, os dias se passaram e eu consegui fazer com que minha mãe abrisse a porta. E ela rodou assim, tirando o papelzinho e abriu. Só que só tinha tijolos. A porta tinha sido fechada há muito, muito tempo. Pelo menos era que eu e ela tínhamos pensado. Eu fiquei um pouco desapontada, mas o meu desaponto não durou muito tempo. Quando foi de noite, eu escutei os camundongos do vizinho. Eles estavam roendo perto da minha porta. Então, a minha inteligência fez com que eu seguisse os ratinhos, os camundongos. E eles me levaram até a porta, que por incrível que pareça estava aberta. Sim, magicamente não tinha mais tijolos, foi tudo aberto. E era tudo azul, tudo roxo, parecia um tipo de galáxia. E, bom, eu entrei. E quando eu passei pela porta, eu fiquei surpresa, porque eu basicamente saí numa casa exatamente do mesmo jeito que a minha. E eu comecei a andar e eu chamei pela minha mãe, chamei pelo meu pai e quando minha mãe virou pra mim, ela tinha botões nos olhos.
assim, botões, enormes botões pretos. E eu fiquei assustada no início, né? Porque, bom, a minha mãe, ela não tem botões. Ninguém tem botões, isso não é normal. E ela tava cozinhando. E ela nunca cozinha. A minha mãe é péssima na cozinha. Quem cozinha é o meu pai. E convenhamos que a comida dele nem é tão boa. Se não fosse o suficiente, ela começou a ser toda carinhosa, atenciosa, coisa que minha mãe não é. E ela pediu pra eu ir falar com meu pai. Então eu fui falar com meu pai, eu subi as escadas e o meu pai tava tocando piano. Só que ele não sabia tocar piano. E foi quando ele disse que ele não tava tocando piano, o piano tava tocando ele. Então o piano criou braços e começou a tocar uma música. Ele cantou uma música pra mim. Coraline, Coraline. Cantou uma música e eu falei que ela, né, minha mãe, tava chamando pra jantar. E, bom, eles foram super legais comigo. Eles me deram um jantar com tudo que eu gosto, com minhas comidas favoritas. E eu amei. Eu tenho que ser sincera, eu amei. Mas nem tudo são flores. Eu tinha que voltar pro meu mundo de verdade. Então, eles me levaram pra cama e eu dormi. Quando eu acordei, estava na minha casa de verdade. E confesso que fiquei muito desapontada e eu queria voltar. E eu voltei. Uma, duas vezes, várias vezes. Eu continuei voltando pra lá, voltando pra minha outra mãe, pro meu outro pai, porque eles sempre me divertiam. Eles sempre eram atenciosos comigo. Eles sempre foram carinhosos. Eles me deram tudo que os meus pais sem botões não deram. Então eu realmente estava encantada pelo aquele mundo dos botões. Mas, como aquele mundo era mágico, o gatinho daquele meu amigo esquisito, ele começou a falar comigo. Ele disse pra eu tomar cuidado. Só que eu não entendia por quê. Até que uma coisa muito estranha aconteceu. Estava jantando. Tudo tranquilo. Tudo maravilhoso. O melhor jantar de todos. Aquele coxinho descendo pela sua garganta. Ai, não tem coisa melhor. Só que aí, a minha outra mãe, a mãe de botões, trouxe uma caixinha pra mim. Quando ela trouxe a caixa e ela abriu, tinha 2 botões pretos e uma agulha. Eu fiquei assustada. O que ela queria com aquilo? Afinal de contas, eles tinham botões, só eu que não tinha botão. Então, eu já comecei a ficar nervosa. E ela falou que queria muito que eu ficasse lá para sempre. Mas para eu ficar lá para sempre, eu precisava colocar os botões. E, bom, eu dei uma desculpa. E fui pra cama, dormi e acordei novamente. Tinha alguma coisa errada, alguma coisa muito errada. Os meus pais, de verdade, sem botões, haviam sumido. E eu sabia que era ela. Ela não ia desistir de mim. Ela não ia deixar que eu escapasse. Não assim, não facilmente. Então, eu tive que voltar. Mas eu não ia voltar e me entregar pra ela. Eu ia procurar a saída. E tinha um jeito. O gato me disse. Eu precisava encontrar uma coisa muito especial. Uma coisa que ela escondeu. Mas ainda assim eu não sabia o que era. Então, eu voltei pra lá. E eu tentei conversar com minha outra mãe. E ela falou algumas coisas pra mim. Eu não lembro direito o que. Mas sei que eu falei não. E ela ficou uma fera. Sério, ela ficou uma fera. Ela começou a mudar e se transformou numa espécie de aranha, de agulhas, uma coisa horrenda. E ela me trancou dentro de um espelho. Sim, dentro de um espelho. E eu fiquei desesperada. Eu queria sair, mas não havia como. Ela não ia me tirar de lá. Então, eu comecei a escutar uns barulhos, até que 3 fantasmas de 3 crianças falaram comigo. E eles me disseram tudo. A minha outra mãe, a mãe dos botões, estava querendo ficar com a minha alma, assim como ela ficou com as almas deles. Ela tirou os olhos e guardou. E eram exatamente os olhos dessas 3 crianças que eu precisava encontrar para sair de lá. Mas como eu ia fazer isso se eu ainda estava presa naquele espelho? Lembra do meu amigo esquisitinho? Tem ele do outro lado também. E ele me puxou do espelho e me tirou de lá. Ele me ajudou a sair, coitadinho. Ele ficou pra trás. Ele ficou lá com ela. Ah, mas ele não sentia dor. Ainda bem que ele não sentia dor. E, bom, começou a minha procura pelos 3 olhos. Com um símbolo da Okija aqui. Inclusive, eu tenho uma aqui. E foi muito difícil.
mas eu consegui encontrar os olhos. No entanto, no último olho, eu quase não consegui, porque ela me derrubou dentro de uma teia e ela não ia deixar eu sair. A gente brigou, a gente lutou, eu arranhei o olho dela, deixei ela cega. Eu tirei os botões dos olhos dela, então ela ficou cega. Só que ela ainda ouvia, então foi muito difícil sair daquela teia, porque quando eu ia subindo, fazia um barulhinho. Mas no final das contas, eu consegui sair da portinha. Consegui ir pro meu mundo. E, bom, consegui salvar os meus pais, que estavam dentro de um globo de neve que ela tinha pegado. Quando saí, ainda tinha um problema. A porta estava destrancada, o que significa que ela podia voltar. Os meus pais estavam ali. Estavam, mas ainda não tinha acabado. Eu precisava me livrar daquela chave urgentemente. Então, eu e o meu amigo tiramos uma ideia. A mão da bichinha, da minha outra mãe, de olhos de botão, já estava seguindo a gente. Mas a gente foi mais esperto. A gente correu e foi até o poço. O poço bem grande, bem fundo, que dizem até que é sem fundo mesmo. Mas existem várias teorias que na verdade é pro outro mundo. O que foi uma besteira a gente ter jogado a chave lá dentro. A gente jogou a chave lá dentro. Mas até agora nada aconteceu. Até agora estamos seguros. E essa é a minha história. Não conte pra ninguém.